e fala sobre o que aconteceu no passado, a hibridização do passado, e fala de como a mídia prepara as pessoas para uma hibridização no futuro. Aí eu coloco aqui no ponto 10, mas como assim? Como afirmar que a mídia trabalha essa ideia nas pessoas? Ideia de hibridização, né? Não tem por nada a ver, né? Hibridização é uma coisa que não é bombardeado na televisão, é uma coisa que é coisa que o Magnus e o pastor Agnaldo estão viajando. Queridos, todos os filmes trazem essa ideia. Ela é uma ideia disseminada, para que quando isso for acontecer, seja uma coisa normal. Eu passei para a galera da Logos, para minha equipe, um filme chamado Incursão Alienígena. É meio besterol, ele tem na Netflix, ele começa bom e termina ruim. Ele é um filme russo, mas a temática do filme, ele fala sobre uma invasão alienígena, né? E tem um casalzinho. E aí tu te pega torcendo para que dê tudo certo e eles fiquem juntos, e no final eles ficam juntos. Ela vai-se embora com ele e vão procriar mundo afora. Ei, fechou. Entendeu? Isso é uma cultura que está sendo criada. Vamos lá. Deixa eu tentar. Olha só. Sexo interplanetário. Reportagens. Reportagens de pessoas que tiveram um caso de abdução. Esse aqui é brasileiro. O cara foi abduzido e foi forçado a fazer sexo com uma... Isso aqui está na Super Interessante, está publicado. Por isso que a pessoa se expôs. É tida por louca, mas ela conta com a riqueza de detalhes que é considerado um dos mais detalhados casos de abdução do mundo. É de um brasileiro. Não vou ler, né? Mas o cara foi forçado a fazer sexo com uma... ele fez sexo com a ITzinha e ele tem uma filha com ela. E aí, de vez em quando, ele consegue visitar a guria. Não dá tempo de falar tudo que eu sei, que o pastor Agnaldo sabe, que nós temos estudado numa aula, ainda que uma aula de 3 horas como essa. Mas só para vocês. Ó, alienígenas em formas de répteis, olha aqui. Uma espécie de cerimônia. Alienígena faz sexo com uma jovem Maringá. Aí eu dou uma viajada aqui, eu mostro casos de abdução na Bíblia, né? Que quando Deus leva... Sempre que houve uma visão espiritual, Deus pega os caras, às vezes no corpo, como Paulo diz, né? Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Paulo foi levado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis. Então, ele foi abduzido. Se o Espírito pode fazer isso, não estou dizendo, se Deus pode, o diabo também pode, mas nós vamos ver que o diabo pode fazer. Nós temos aqui que todos os profetas que foram levados para dar uma banda, eles foram levados no corpo. Então, eles foram abduzidos. Eu estou provocando vocês, tá? Fala aqui de Ezequiel, que foi levado pelos cabelos, Enoque, né? Elias, Filipe, que foi depois que falou com o etíope, ele é abduzido. Ele é transladado e é colocado lá em outro lugar. E só Deus pode fazer isso? Já parou para pensar como é que Jesus foi parar no pináculo do templo? Eles pegaram a escada e foram subindo lá. Ele e o diabo. Saíram do deserto, vieram. Não, o diabo transportou Jesus no corpo. Ele fez Jesus desaparecer do deserto e aparecer no pináculo do templo. E depois levou Jesus num monte muito alto, da mesma forma, e mostrou todos os reinos do mundo. Olha a experiência. Ele promoveu isso em Jesus, o Filho de Deus, que estava no corpo, estava como nós. Ele não pode pegar uma pessoa e dar uma banda numa nave, fazer uns experimentos e devolver? O que você acha, crente? Conte para nós, crente. Aqui eu vou falar um pouco sobre alquimia, eu tenho que terminar, né? Vou falar sobre o enxofre, que é um elemento muito presente nos vulcões e no centro da Terra, e vamos falar que, olha só, essa passagem na Bíblia, o diabo com enxofre, o diabo com enxofre, o diabo com enxofre, o diabo com enxofre, aparece trocentas vezes na Bíblia, que o diabo foi punido com enxofre. E, só para fechar, queridos, ó, no material que eu veio preparado, quando pessoas são abduzidas, cientistas retiram amostras do local, comprovam a presença de odores de enxofre, marcas de fogo na grama. Interessante, né? Quando um disco voador vem ou quando alguém é abduzido, existem relatos posteriores de cheiro de enxofre. E aqui eu coloquei, ó, Umbanda. Cheiro de enxofre é comum em espíritos inferiores, provavelmente ligados com a consciência. Brará, brará, brará.
Quem já expulsou demônio e já teve a experiência de sentir o cheiro de enxofre no lugar onde estava o endemoniado, sabe que muitas vezes o demônio se manifesta com cheiro de enxofre. Aqui o pessoal da Umbanda está dizendo que existem espíritos inferiores que se manifestam com cheiro de enxofre, e pessoas que foram abduzidas sentem cheiro de enxofre. E aí não precisa ser muito gênio para saber que está falando de tudo a mesma coisa, né, queridos? Que as pessoas que têm experiências com seres, estão tendo experiência com anjos caídos, que já foram punidos no enxofre, que já foram queimados no enxofre. Beleza? Queridos, acho que terminamos. E aqui eu botei um pouquinho sobre o que a mídia nos ensina, né? A mídia nos ensina a idolatrar extraterrestre, capaz, o super-homem, nasceu em Giruá? Não, né, pessoal? O super-homem é um extraterrestre muito querido, todos esses aqui são extraterrestres. Não, e aqui eu coloco como último, cara, isso aqui, ó. Como foi nos dias de Noé, será também a vida do Filho do Homem.